Hoje eu quero trazer aqui para vocês um comparativo entre dois smartphones que se encontram numa faixa de preço muito parecida e que atualmente, quando vocês buscam smartphones, determinam aí alguns pontos específicos para poder você estar aí adquirindo o seu smartphone novo. Dentre eles nós temos aqui dois smartphones, como eu disse, numa faixa de preço parecida, que é o Galaxy S23 FE e nós temos aqui também o iPhone 13, né? Esses dois smartphones aqui, que no caso o S23 FE já está caindo mais ainda de preço e o iPhone 13 ainda tem aí seu preço meio que estagnado, um pouco mais elevado. Então, após a vinheta, eu quero trazer aqui alguns pontos, né? Algumas observações e testes para você poder decidir entre esses dois smartphones aqui, que atualmente para mim são os dois melhores custos-benefícios de cada uma das marcas respectivamente. Então fica comigo e acompanha esse comparativo. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sem Cabos. Meu nome é David e sempre trago aqui vídeos, notícias, lançamentos, novidades, curiosidades, dicas e muito mais para você que gosta de tecnologia. E claro, só lembrando, se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa os sininhos para receber as notificações, deixa o like para poder nos ajudar e compartilha com amigos, conhecidos e familiares para que eles venham conhecer os conteúdos do canal Sem Cabos. E sem mais delongas, vamos lá fazer aqui o comparativo entre esses dois smartphones, que é justamente dois smartphones com o melhor custo-benefício atualmente, né? Principalmente pelo que eles podem entregar na questão fotográfica, desempenho, né? E claro, também no uso do dia a dia para você. Então, temos aqui o Galaxy S23 FE e o iPhone 13, né? Mas aí você me pergunta, mas David, o iPhone 13 já tem 2 anos aí de seu lançamento, né? Praticamente nós estamos no iPhone 15 e você quer dizer que ele é o melhor custo-benefício? Sim, eu quero dizer que ele é hoje um melhor custo-benefício dentre tudo que ele pode entregar e pelo preço que ele se encontra atualmente, né? Principalmente porque é um smartphone que, se a gente for comparar com os próprios iPhones 14, iPhone 14 Pro, iPhone 13 Pro, iPhone 15, claro, nós temos iPhone 13 Pro e Pro Max, que também são excelentes escolhas, mas para a questão de preço, claro que o iPhone 13 se torna ainda imbatível quanto às outras versões, né? E do outro lado aqui nós temos o S23 FE, né? Que principalmente é a versão mais recente aí da linha Fan Edition e também é uma versão bem mais recente também da linha S, né? Tirando aí os S24, porque nós tivemos no ano passado, no começo de janeiro, no finalzinho de janeiro para começo de fevereiro, o lançamento dos S23 e o S23 FE chegou mais próximo do final do ano de 2023, né? Enquanto agora tivemos no começo de janeiro o lançamento dos novos Galaxy S24, né? Trazendo novos processadores, novas aplicações das câmeras e também questão de inteligência artificial, que também vai chegar aqui no S23 FE. Mas colocando pau a pau aqui os dois smartphones, nós temos aqui algumas vantagens para um e algumas vantagens para outro, que vão lhe agradar de alguma forma na hora de você comprar e também pela questão do preço, né? Então é uma das coisas também que a gente tem que se atentar, porque são smartphones que têm aí propostas de preços bem diferentes, né? Um que tem aí um valor que acaba demorando mais tempo a cair, né? Enquanto o outro, né, tem aí uma queda de preço mais ativa, né? No caso, você pode ver que ele consegue chegar a preços mais baixos com poucos meses, né? Enquanto o iPhone 13 ainda consegue segurar por mais tempo, né? Mas vamos lá para algumas observações quanto aos smartphones, né? Vou passar aqui para a câmera traseira para poder a gente ver mais de pertinho aqui os dois smartphones. Então aqui com o Galaxy S23 FE e o iPhone 13, né, nós podemos ver detalhes dos próprios smartphones, né? Vemos que a Samsung, desde a linha S22, S23 no caso, ela investiu aí em blocos de câmeras muito parecidos com o que a Apple já trabalhava, né? Claro que esse iPhone 13 em específico, que é da minha esposa, ele tá aqui com esses protetores, né? Justamente para poder deixar aqui os blocos da câmera mais protegidos, né? Contra quedas, contra arranhões. E aqui o S23 FE, que caso você pergunte, se você ainda não viu algum vídeo, né, no caso o vídeo de review dele, ele tem essa traseira aqui toda em vidro, né? Então tá aqui película, né, fosca para poder
manter ele sem riscos, né? Que fica algo meio chato, né? Você tem marcas de dedos, sujeiras e tudo no smartphone, né? Vocês podem até ver aqui que ele tem algumas sujeirinhas aqui próximo do bloco de câmera, mas que não atrapalham porque é bem mais fácil de limpar com essa traseira fosca aqui, que no caso é uma película que você pode conseguir no nosso parceiro Cavalcante iPhone, né? Então fica ligado e vai lá dar uma passadinha também. E claro, né, nós temos também na traseira do iPhone a mesma procedência, que é uma traseira em vidro, né, um vidro muito bonito, né, o acabamento dele, né, e que já não deixa tantas marcas, né, principalmente pela cor, né, que esse rosé muito bonito também, né, e aqui no centro a marca registrada Apple, né. Nós temos aqui também no bloco de câmeras o microfone para captação de áudio e também o seu flash, enquanto aqui no Galaxy nós temos apenas o flash, né. Nas laterais deles nós temos algumas diferenças, né, que no caso o frame de alumínio da Apple é bem mais reto, enquanto o da Samsung é um pouco mais curvado, né? E claro, a Samsung ela acabou igualando e deixando esse frame reto aqui na nova linha Galaxy S24, né? Por conta da proposta do titânio, né? Que também foi uma cópia aí, claro, uma cópia descarada que fizeram. Mas na tela onde vemos a diferença, né? Que no caso, deixa eu desbloquear aqui para poder colocar uma aba branca ou mais clara, pronto, para vocês verem, ó. A Apple ela deixa aqui o bigodinho ainda, né, justamente com seus sensores, e a Samsung ela tem a proposta sempre de telas mais limpas, o possível, né. No caso, nós temos aqui dos dois smartphones essa proposta de ter bordas que se destacam um pouco mais, né. No caso, no iPhone 13 ele tem mais bordas do que os outros modelos, né, e o iPhone e o Galaxy S23 FE ele veio aí com a tela praticamente idêntica à do Galaxy A54. Então nós temos sim aqui um smartphone com bordas maiores na linha S, mas que isso não atrapalha por conta que ainda assim temos aqui uma tela muito grande, né? O smartphone que é praticamente do mesmo tamanho do Galaxy S23 Plus, né? E que tem uma boa pegada, né? Você tem um smartphone muito bom para segurar nas mãos e poder usufruir do seu conteúdo. Do outro lado, né? A gente não passou aqui de ainda, mas nesse lado aqui, né? Continuando, nós temos na Samsung o botão Power junto com os botões de volume. Já na Apple nós temos apenas o botão Power, onde os botões de volume se encontram no outro lado, junto com aquela chavinha para silenciar notificações, né? Notificações, chamadas, né? E que hoje não temos mais essa chavinha, e muita gente gosta dessa chavinha aqui, né? E claro, em destaque também as antenas dos smartphones, né? Vocês veem que o da Samsung está brilhando um pouco, mas é porque eu não tirei aquele plástico que fica nas laterais do frame. Mas no geral, nós temos dois smartphones muito bons. Deixa eu abrir aqui a câmera da Apple, que aqui é bem complicado. Depois da atualização ele não está mais abrindo assim direito, né? E aqui a câmera do Galaxy, né? Nós vemos nitidamente bastante diferença, né? Quanto à tonalidade das cores, né? Você vê que a Samsung ela gosta de cores bem saturadas, né? A tela já é bem saturada. O próprio iPhone 13 ele tem uma tela melhor, né? Do que dos antecessores, mas a Samsung ainda assim consegue deixar mais saturação nas suas fotografias, né? E até mesmo no preview do smartphone. Só que você tem o que? Uma coisa diferente aqui já. Para começar os pontos, né? Você tem aqui diferença de quantidade das câmeras entre dois smartphones que tem preços aí que você pode estar analisando, né? No caso, o S23 FE hoje ele se encontra aí na faixa dos R$ 2.500 a R$ 2.800, enquanto o iPhone 13 ainda se encontra em um pouco na casa dos R$ 3.000, né? Porque, sinceramente, demora muito para baixar o preço desse smartphone, né? E claro, a diferença é pela quantidade de câmeras que nós temos aqui. E no caso a Apple tem a câmera ultra-wide e tem a câmera principal, né? Uma câmera muito boa, diga-se de passagem. Mas aqui nós temos no Galaxy S23 FE 3 câmeras. A ultra-wide, que às vezes me parece que a 0.6 aqui do Galaxy S23 FE é mais aberta do que a 0.5 do iPhone, né? Não sei se é uma percepção errada minha, mas
aparece, né? E aqui a principal, e também nós temos uma câmera de zoom. E sim, pessoal, se eu colocar o dedo aqui, ó, a câmera de zoom é a câmera mesmo para fazer zoom óptico. Não temos aqui mais aquele zoom digital que tínhamos no Galaxy S21 e S20 FE, né? Os dois Galaxy que vieram com câmeras de até 3 vezes, mas que eram apenas um zoom digital, né? E claro, também a câmera frontal dos smartphones, que nós temos também diferenças, né? No caso, a Apple tem cores também um pouco mais viés, né? Como se diga, enquanto a Samsung ela deixa um pouco mais saturado, né? E claro, né, aqui nós temos uma película de vidro no iPhone, e aqui na Samsung eu estou utilizando uma película hidrogel, e que tem um furo aqui para o destaque da câmera, então não atrapalha muito. No da Apple aqui, deixa eu dar até uma limpezinha aqui, porque melhora mais a imagem. Olha só como já melhorou, mas mesmo assim a Apple traz cores mais frias, né, um tom mais frio. E se a gente colocar aqui também, ó, a gente tem a angulação que a gente consegue fazer em ambas as câmeras, ó, da Samsung e da Apple, mas o da Apple é bem mais angulado, né? Nós temos aqui uma câmera bem mais aberta para poder tirar fotografias selfie com seus amigos e que vocês possam aí realmente aproveitar bastante. Em questão de vídeo, nós temos dois smartphones que trazem propostas diferentes, né? A Apple traz aqui no iPhone a vantagem de você gravar em até 4K e até 30 quadros por segundo na câmera frontal. Não temos aqui os 60 FPS disponível, enquanto na Samsung, olha, já estava gravando aqui, na Samsung nós podemos gravar em até 4K a 60 quadros por segundo sem perda de qualidade e sem perda de também aquela questão da iluminação, né? Nós não perdemos aí a abertura, porque geralmente quando você filma em 60 quadros por segundo, o smartphone ele escurece um pouco na filmagem, né? E o HDR se perde tudo, mas aqui na Samsung ele deixa muito bem otimizado aqui para você utilizar. Na Apple não, na Apple você tem aqui a questão de perder um pouco mais do HDR e você também não pode filmar em 60 quadros, né? Deixa eu voltar aqui para o Full HD. E na câmera traseira da Apple você pode sim filmar. Ele está colocando, pera, eu vou só conferir aqui, mas pode ser que ele não esteja autorizando por conta das configurações aqui. Então, deixa eu ver aqui, 1080 60, olha, tá aqui, porque ele tem as opções de alta eficiência, né? Então, nós temos, não, tá aqui, 30 e 60 FPS automático. Então, nós podemos colocar agora para 60 FPS. Ainda não, mas é um aplicativo um pouco mais complicado, né, e mais travado. Mas voltando aqui para o da Samsung, nós temos a disponibilidade de fazer gravações em até 8K, isso mesmo, e claro, 8K 24 quadros por segundo, como é nos Galaxy S21, S22, né, S23, não, acho que o S23 ele já era 8K a 30 quadros por segundo, né? Mas aqui é 8K 24 quadros e temos o Ultra HD a 60 quadros por segundo, né? Também sem nenhuma perda de qualidade. E claro, o 8K, se vocês perceberem, ele dá um pequeno crop, né? Ele acaba deixando um crop na imagem, mas o HDR também se mantém muito bom, né? E também a estabilização, porque eu já testei bastante aqui nesse smartphone, né? E também temos aqui a questão da função para estabilização, né, que você vê aqui, ó, que agora mudou. Não temos mais uma mão tremida, nós temos agora um bonequinho que indica que ele está com a estabilização ativa. Olha só, eu mexo aqui, ó, e simplesmente ele não faz aquela trepidação quando está filmando, né? Temos algumas outras configurações a mais para poder utilizar. Primeiramente, passando aqui no iPhone, nós temos gravação de vídeo, modo cinema, câmera lenta, que infelizmente a Apple só traz aqui os 240 frames, né? E isso aqui ainda é um retrocesso para a Apple e até mesmo no próprio iPhone 15, né?
modo cinema, modo de vídeo, modo fotografia, modo retrato para você estar utilizando, né? E claro, o modo retrato da Apple é o modo cinema, né? E tá aqui, você pode até ver, ele reconhece a minha mão aqui, né? E já faz um efeito de desfoque. E também nós temos o modo panorama, né? Modos padrões. E claro, se você vai fazer fotografias, ele tem também aqui o modo noturno. Claro que se eu colocar a mão aqui, ele já aparece, ó, esse íconezinho aqui, e você pode selecionar a quantidade de tempo para poder fazer fotografias. Na Samsung nós temos outros modos que, no caso, deixa eu primeiro ver aqui, ó, nós temos modo retrato para fotografia, modo retrato em vídeo, modo de foto comum, vídeo padrão, e temos aqui modo Pro de fotografia, modo Pro para filmagem, o modo noturno, que também funciona no modo automático, modo de comida, que eu nunca utilizei, panorama, super slow motion, que você tem aqui vídeos em super câmera lenta até 960 quadros por segundo, câmera lenta de até 480, mas com gravação contínua, time-lapse, que você pode colocar aqui em até, deixa eu ver aqui, 300 minutos de gravação, né? E deixa eu ver aqui, modo visão do diretor, e o single take, né? Então, o modo visão do diretor, ele apareceu aqui principalmente depois de algumas reclamações, né? Porque a linha S21 FE e a linha S20 FE não tem o modo visão do diretor, tem um modo de gravação em câmera dupla. E agora até mesmo no Galaxy S21 FE, e justamente ele recebeu a atualização para o MIUI 6 e também agora tem o modo visão do diretor, né? Então você pode utilizar as 3 câmeras e claro, você pode modificar aqui como é que vai ficar o posicionamento, dividido, se vai ficar apenas uma, né? Então são modos de exibição que você pode escolher no caso de mudar aqui a posição das câmeras, né? Então escolheu a ultra wide, a principal ou a de zoom, aí ele vai fazer a gravação em câmera dupla, né? Então são funções que você tem no smartphone da Samsung que podem atrair muito mais nesse quesito fotográfico, né? Então essa é uma das passadas que a gente deu aqui no aplicativo de câmeras. Depois, se você quiser ver um teste de câmeras, tem teste de câmera já aqui no canal, vou deixar o link na descrição, com o iPhone 13. Ainda vou soltar um vídeo completo de teste de câmeras com o S23 FE. Se por acaso você estiver assistindo esse vídeo e eu já tiver soltado o teste de câmeras, então vou deixar o link aqui abaixo. Mas vamos lá voltar para ali para poder falar alguns outros pontos que podem ser importantes na hora de comprar um desses dois aparelhos. Então, falando agora também sobre alguns pontos que podem lhe chamar a atenção, é a questão que você muito pergunta, que é a autonomia dele durante o uso no dia a dia, né? Então temos dois smartphones que têm propostas diferentes. O S23 FE, que tem uma bateria maior, por ser um smartphone até maior do que o iPhone 13, né? Mas que nós temos aqui processamentos diferentes. O S23 FE traz um processador que é o Exynos 2200 e que ainda vem trazendo algumas atualizações para que possa corrigir, né, alguns problemas de temperatura, né, de autonomia, de desempenho desse aparelho, que melhoraram bastante, mas ainda não são suficientes para bater a autonomia de uso do iPhone 13, né? No caso aqui, minha esposa, ela utiliza ele no dia a dia do trabalho e ela tem aqui uma autonomia que consegue passar o dia todo sem você estar recorrendo à tomada, né, e principalmente para um uso bem intenso, né? E no caso do S23 FE, né, eu consigo utilizar ele praticamente o dia todo, mas eu tenho aqui alguns problemas quanto ao chegar ao fim do dia, no mais ali com uns 20% de carga, né? Enquanto o iPhone ele consegue virar o dia no uso dela, né? No caso aqui de carregamento de ontem, acho que umas 4 horas da tarde, né? E agora já são praticamente 2h51 e ainda tem 32% de carga. Então é um smartphone que consegue entregar uma autonomia melhor no uso do dia a dia, caso você tenha essa dúvida também para escolher um dos dois, né? E claro, também, como eu disse, no aproveitamento de tela, nós temos dois smartphones com as propostas, no caso o iPhone, que traz ainda aquele bigodinho, o iPhone 13, mas que, se você gosta, né, de estar assistindo séries, filmes,
e vídeos no seu smartphone, pode ser que atrapalhe um pouco, e aí você vai para cima do S23 FE, que tem aí a tela mais limpa, né, mais livre para poder você usufruir dos conteúdos, né? E no geral nós temos dois smartphones também que têm saídas de som estéreo, né? Ambos, tanto na parte superior, que é na parte de chamadas, alto-falante de chamadas, e na parte inferior, onde temos aqui as saídas de áudio dos dois smartphones, né? No caso a Apple, que nesse lado, né, e do outro lado aqui é o microfone, né? E claro, são sons estéreo muito bons, né? O iPhone 13, quando ela pegou, eu simplesmente me impressionei com a qualidade de áudio que ele tem, né? E o S23 FE também tem uma qualidade de áudio muito boa, no qual às vezes eu preciso deixar em 50% porque fica muito alto para poder a gente estar aproveitando os conteúdos, né, e acaba atrapalhando quem está perto. Então, são dois smartphones que nesse quesito não vão deixar você na mão de jeito nenhum, né, por conta dessa entrega de qualidade na construção dos seus adicionais aqui, né, para poder você estar utilizando, né. Da câmera frontal, como vocês sabem, né, os smartphones conseguirão aí satisfazê-los, e principalmente, né, a Samsung, ela na parceria com o Instagram, né, seus smartphones, no caso as S23 FE, quem acompanha o Instagram do canal Sem Cabos, se você ainda não acompanha, vai lá e procura @Sem Cabos no Instagram e você vai seguir lá a nossa página. E eu fiz alguns testes, né, utilizando as câmeras dele, onde você tem disponível em tempo real para uso todas as câmeras do Galaxy S23 FE, né, com qualidade HDR, tudo funcionando lá, assim como os iPhones são. Então, se você tinha aquela preocupação, mas a Apple tem melhor qualidade no Instagram, agora não precisa mais se preocupar, porque a Samsung tem essa parceria onde entrega aí a mesma qualidade que você utiliza, né, nas redes sociais também. Então, isso é um ponto a se observar que pode ser decisivo na hora da sua compra. Em desempenho para jogos, né, nós temos dois smartphones bem potentes e claro, né, tanto a Apple quanto a Samsung vão dar um desempenho para poder você estar jogando no dia a dia, né? A Apple, né, com o seu processador Bionic, né, e claro, a Samsung também com o Exynos, que poderia ser o Snapdragon, mas não é, né? Infelizmente, a Samsung trouxe aqui o Exynos 2200, que era mesmo que tinha na linha S22, mas fora do continente, né? No caso, em outros países estavam com o Exynos e aqui no Brasil nós tivemos com o Snapdragon. E aí mudou e a Samsung mandou com o Exynos 2200. Mas ambos os aparelhos vão te entregar uma excelente performance na hora de você estar jogando, e isso é algo que realmente não deixa na mão, né? Então, se você vai comprar um dos dois, eu acho que a análise mesmo vai ser só do preço dos aparelhos, né? Para poder você estar decidindo isso, né? Nós temos também aqui dois smartphones que ambos têm 128 GB de armazenamento, e claro, a Apple às vezes, se você vai gravar vídeos e tirar fotografias, ela deixa as fotos e os vídeos um pouco mais extensos, né, do que no Galaxy S23 FE. Mas no geral, você tem smartphones que ainda tem disponíveis também versões com 256 GB dos aparelhos, então vai depender muito do seu bolso, mas claro que se você for procurar, tanto o Galaxy S23 FE quanto o iPhone 13 eles vão ser um pouco mais caros, mas o S23 FE vai ser bem mais barato na versão de 256 GB. E no geral, né, se você busca esses smartphones, é praticamente isso, é o preço deles, né? Então, se você se agrada no iPhone, se você já usa o ecossistema da Apple, né, então você vai sim se agradar muito do iPhone 13, né, por conta dele ter câmeras boas, né, ambas com a qualidade excepcional para poder fazer suas filmagens e fotografias. E claro, se você já está no sistema Android há muito tempo, né, o S23 FE hoje se torna uma excelente opção, principalmente pela qualidade das fotos, pela qualidade dos vídeos e também pelo desempenho que ele entrega, né? E claro também toda a experiência do smartphone, né, questão de construção e no uso do dia a dia, que vai deixar você mais agradado do que outras empresas, né? E também por conta que na Apple você tem smartphone que vai receber atualizações por muitos anos, na Samsung também, né? Agora temos propostas diferentes, mas na Apple você tem smartphone que ainda vai receber alguns anos de atualização, e também você tem aqui um smartphone que vai demorar bastante a cair de preço, né? Então, se você quer um investimento
a longo prazo e que mais para frente você vai querer investir em um outro melhor, né? Então eu indico que você vá de iPhone. Caso você seja uma pessoa que usa smartphone por muitos anos e quer mesmo estar ali comprando smartphone com preço melhor, então eu indico que você compre o Galaxy S23 FE, que vai te satisfazer muito bem, né? Principalmente por ter uma câmera a mais e também vai custar mais barato, né? E claro, se você já gostou desse vídeo, não esquece, deixa aí o like, né? Eu trouxe esse vídeo aqui principalmente para fazer esse comparativo entre dois smartphones que atualmente são os melhores custos-benefícios de cada uma dessas marcas, né? E claro, se você gostou, deixa o like aqui, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ver esse conteúdo. E claro, se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. E no mais, esse foi o vídeo de hoje, espero vocês no próximo. Então, valeu!